Olá colegas, tudo bom? Aqui a dica hoje no canal do YouTube é para aqueles colegas Invisalign Doctor que têm dificuldade de trabalhar no comando 3D, mas que têm vontade de aprender a trabalhar. O próprio software disponibiliza um acesso a casos clínicos virtuais que você poderá manusear de forma segura sem poder cometer erros e assim deixando o colega mais à vontade para aprender. Vai aqui essas dicas, vou ensinar para vocês como é que tem esse acesso e daí a gente vai poder trabalhar de forma bastante à vontade no desenvolvimento dos casos e treinamento do colega. Um grande abraço. Olá, doutores. Então, para a gente treinar, para a gente ter a possibilidade de utilizar o comando 3D sem interferir na condição de desenvolvimento dos ClinCheck dos nossos pacientes, a gente tem a opção, a Align disponibiliza dentro do software ClinCheck Pro, essa barra de atalho. A gente clicando nesse atalho, a gente terá acesso a uma lista de pacientes disponibilizados pelo software, pelo sistema. A gente clica aqui em doutor, vai no Samples, e nos Samples, essa lista de pacientes, de casos, para você treinar, desenvolver, a manusear a ferramenta 3D. Então a gente pode escolher dentre vários casos aqui disponíveis. A gente pode trabalhar com casos com necessidade de expansão, correção anteroposterior. Então aleatoriamente a gente seleciona um caso para começar a trabalhar. Se a gente tem um caso de classe 2 semelhante no consultório e não quer trabalhar com o caso da gente, algum tipo de medo que você tenha ou falta de conhecimento para não fazer nenhum movimento indesejado que você depois não saiba reverter, essa caixa de ferramenta ela te dá essa disponibilidade para você trabalhar com um caso semelhante ao seu. Então eu selecionei aqui aleatoriamente um caso de classe 2, a gente vê, né, na barra de rolagem de que forma está sendo solucionado esse caso. E como a gente sabe, o comando 3D possibilita a gente fazer modificações individuais em dente ou forma de arco ou quantidade de IPR, ou adicionar os attachments ou precision cuts ou botão para recortes. A gente clica na aba fazer modificações e abre-se nesse momento a caixa de ferramenta que se disponibiliza para que a gente faça essas alterações. Então esse é o caso que a gente selecionou. Aqui no lado direito são as opções que a gente quer modificar. Por exemplo, se eu quero fazer modificações em dentes, eu clico nessa aba, vai abrir aqui os tipos de movimento que a gente pode alterar. Se eu quero fazer modificações no arco, eu clico na aba arco, e aí eu consigo fazer as alterações que eu deseje também fazer, tá? A gente vai brincar um pouquinho daqui a pouco. Se eu quero fazer modificações de attachments e cuts, a gente pode trabalhar aqui na ferramenta também, tá? E também fazendo ajustes nas condições de IPR, tá? Então vamos lá, eu vou fazer um exemplo de cada abazinha dessa aqui. Abrir na questão de dente, posso selecionar um dente individualmente. Eu seleciono que tipo de movimento que eu quero fazer nesse dente. Então, se eu quero movimento intrusivo, eu posso selecionar o dente e fazer o movimento arrastando na direção ínfero superior, fazendo os movimentos verticais de intrusão ou vertical de intrusão. Eu posso ter essa opção de fazer individualmente, ou ter a opção de clicando também e vendo ponto a ponto. Então cada clique ele representa um pequeno movimento que vai ser feito de 0,1 milímetros de intrusão ou extrusão. Também é possível a gente selecionar dentes, grupos de dentes. Basta clicar na tecla Ctrl para o sistema Windows. A gente clica no Ctrl e seleciona aqui o grupo de dentes que a gente quer movimentar. Ok? Então, se eu quero fazer movimentos anteroposteriores, se eu quero fazer movimento mesiodistal, observem que o software também se ajusta a algumas condições. Olha lá, quando eu movimento o dente, ele automaticamente já calcula a quantidade de espaço abrindo e a quantidade de IPRs que são criados para compensar essa movimentação.
sem gerar nenhum tipo de apinhamento dentário. Esse foi o exemplo que a gente fez para dentes. No exemplo para fazer movimentações de forma de arco, a gente clica na forma de arco, né? Clica na aba arco, e aqui se eu quero fazer movimentações simétricas no quadrante 1 ou 2, ou seja, tudo que eu fizer no quadrante 1 vai ser repetido no quadrante 2, para o superior ou inferior. Então eu vou fazer as modificações primeiro no superior, mostrar para vocês que eu gosto de acionar nesse momento a barra, a caixa de mostrar ponto de contato, porque todo movimento que eu fizer superior, ele vai refletir nos pontos de contato inferior. Então eu gosto de trabalhar com ele acionado para eu ver os tipos de movimento dentário. Os pontos pretos é a região que eu quero fazer essa alteração de expansão. Então, por exemplo, se eu quero aumentar a distância intermolar de ambos os lados, eu preciso clicar no botão simétrico, porque tudo que eu fizer no quadrante 2 vai ser repetido no quadrante 1. Olha lá. Ó. Se eu quero movimentos assimétricos, uma sobrecorreção, por exemplo, de um dos lados, eu posso simplesmente tirar a seleção de fazer movimento simétrico e fazer apenas um lado. Observem aí os pontos de contato que ocorrem, tá? Então, esse foi o exemplo que a gente usou para movimentos de forma de arco. E agora eu vou dar para vocês o exemplo, vou mostrar para vocês um exemplo de como a gente faz a alteração de atátimas, né? Então, esses atátimas são atátimas de retenção, eles não são atátimas otimizados. Aqui os recortes para classe 2, recorte para classe 3, por exemplo, se eu quero colocar recortes para classe 3, a gente seleciona o tipo de recorte que a gente vai ter e arrasta no dente que a gente quer colocar o meu recorte. É claro que nessa situação aqui, o recorte atrapalha a eficiência dos atátimas otimizados. Então, se eu quiser remover os atátimas otimizados, eu arrasto para a lixeira. E se eu quiser ainda acrescentar um atátima de retenção, eu arrasto para o dente que eu preciso. Ok? E o último exemplo aqui é a quantidade de IPR que eu quero inserir ou remover. Por exemplo, se eu quero remover aquele pontinho de contato vermelho que existia na palatina dos incisivos superiores, eu posso tratar adicionando um pouco mais de IPR nessa situação aqui, ó. E automaticamente ele vai ajustando, e isso reflete também nos pontos de contato. Então, esses pontos de contato a gente pode trabalhar de várias formas, removendo aqui os pontos de contato. Vou trabalhar um pouquinho com o movimento de inclinação. É claro que aqui são exemplos, a gente não está trabalhando com um diagnóstico preciso para saber onde realmente a gente precisa intervir nessas modificações, ok? Então ele é mais ilustrativo para que a gente fique mais à vontade para trabalhar com os comandos 3D. É importante salientar que o comando 3D, a gente faz alterações no modelo final do paciente, ou seja, como é a posição que a gente deseja que seja formalizada ou posicionada aquele diagrama final do nosso paciente. Então ali a gente consegue trabalhar com nuances, pequenos movimentos para refinar o caso, para dizer para o técnico, é aqui que eu quero a posição final do meu dente, aqui que eu quero a posição com IPR ou sem IPR, a minha forma de arco é essa que eu quero. Então, toda vez que a gente fizer a revisão de um caso clínico, durante o desenvolvimento de um ClinCheck, a gente pode já definir durante essas revisões o posicionamento, ou a forma de arco, ou a quantidade de IPR a gente remove, ou adiciona IPR. Então tudo isso é possível dentro do comando 3D. Gostaria também de lembrar vocês que durante esse posicionamento a gente ainda tem a possibilidade de conversar com os técnicos fazendo os comentários aqui. Por exemplo, se eu posicionei o primeiro molar
Fazendo o movimento de distalização, eu posso falar para o técnico aqui como é que eu quero fazer esse movimento de distalização. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Então a gente tem esse movimento de distalização que ocorre, e aí eu quero fazer uma pequena sobrecorreção de distalização, e esse movimento de distalização ele está ocorrendo com movimentos em grupo. Então eu posso falar para o meu técnico, aqui a gente mostra a posição final, vamos supor que aqui a gente aceite uma reanatomização na face distal desse incisivo, então aqui está com um encaixe de classe 1 no quadrante, entre o quadrante 1 e 4, e aqui eu falo para o meu técnico fazer movimento de distalização em padrão sequencial. Em padrão sequencial. V a 50%. Essa foi uma informação para o técnico que eu passei de que forma que eu gostaria de alcançar esse posicionamento final da minha classe 2. Então é isso. Espero que todos tenham gostado de trabalhar com as ferramentas 3D. Aproveitem essa oportunidade para desenvolver a sua habilidade com essa espetacular ferramenta. Um grande abraço e até a próxima dica.